Axé a todos, tudo bem? Axé. Mais uma live aqui falando um pouquinho sobre os curadores, que é segunda-feira, o dia onde nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre como fazer uma oferenda, como louvar as divindades e como receber o seu axé, né? Hoje a gente separou um atabaque, a gente está aqui perto do assentamento do Orixá Exu, que nós hoje fizemos bastante oferenda, bastante axé para o Orixá Exu, para a gente conseguir receber todo esse axé que é primordial para a nossa vida. Boa noite a todos, um axé, um beijo no coração de todos. Vocês sentiram minha falta, né? No sábado nós fizemos a feijoada e nós tínhamos... Temos que agradecer também, né? Porque a feijoada, gente, vendeu mais de 80 feijoadas. Cara, isso é maravilhoso, ajudou muito o terreiro. Eu agradeço a todos vocês. E se você comprou a feijoada, coloca no comentário se ficou gostoso, se ficou bom. Eu peço para que vocês compartilhem a live, comente a live. É assim, ó, foram 80 feijoadas e esse valor a R$20 deu R$1.600. R$1.600 nós conseguimos já separar o valor do aluguel, parte do valor do aluguel do mês que vem, tá? Então já deu uma ajuda. Também agradecer a todos que colaboraram com a feijoada, por colaborar e também não vieram buscar, quiseram ajudar por realmente colaborar com a casa. Agora tem uma coisa que eu preciso falar da live hoje, antes da gente começar a falar do nosso pai Exu, Orixá Exu. Nós estávamos com um leilão imagem de Pai Ogum africana com o escudo de aço, que na sexta-feira nós fizemos a louvação. Nós estávamos tendo lance, o lance maior tinha sido R$300. E aí, no sábado, na sexta-feira à noite, depois da live, nós tivemos um lance que foi de uma família, a família Tupinambá, do pai Sandro Luiz. O pai Sandro Luiz e a família Tupinambá fez o lance e deu o lance de R$500. Esse valor foi assim, não tenho como agradecer pai Sandro Luiz, a família Tupinambá, a minha gratidão, a nossa gratidão da nossa casa, porque a gente trabalha para servir os orixás e essa doação vai vir no momento exato justamente para ajudar a pagar o aluguel, água e luz, que a gente manter o IPTU, manter as nossas contas em ordem. Muito bem. Só que ele falou uma coisa para nós, que eles iriam doar os R$500 como lance da imagem, mas que eles não queriam, não gostariam que a gente retirasse a imagem do nosso congá. Então, Pai Ogum permanece no nosso congá em homenagem ao pai Sandro Luiz e à família Tupinambá. A família Tupinambá, pai Sandro Luiz, muito obrigado. Axé, muito obrigada, viu? Pai, eu agradeço muito aos orixás, a Pai Oxalá, a Mãe Oxum, por ter colocado o Senhor na minha vida e eu ter conhecido o Senhor e aprendido o tanto que eu aprendi com você, e agradecer você muito, 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 não apenas pelo leilão, mas o que você tem feito pela nossa amada Umbanda, né? Tudo isso, tudo que o Senhor tem feito em prol da nossa Umbanda é algo mais do que fantástico, é algo mais do que maravilhoso, né? Então eu agradeço o Senhor tanto pelo leilão, por ajudar a nossa casa e também por tantas outras coisas que foi muito importante para nós. Pai Sandro Luiz, nós te amamos muito, te admiramos, te respeitamos, seu terreiro, a sua casa, a sua raiz, a sua Umbanda. Estou com saudade de ir lá tocar tabaco, porque lá a sua Umbanda, a gente está com saudade. A casa do Senhor é muito boa.
a sua casa, o seu terreiro, é um terreiro que tem um axé de arrepiar, sabe? A minha mamãe Oxum, ela praticamente só se manifesta numa casa que realmente ela se sente confortável com axé. E no dia que eu fui lá, ela me deu o beneplácito e a honra. Então, gente, o leilão acabou. Ficamos todos em dúvida? Ficamos com o Pai Ogum aqui e o Pai Ogum vai... Voltando a dizer para vocês que toda segunda-feira, nós louvamos os orixás da segunda-feira e curadores. Orixás que trazem o seu axé o seu axé primordial de cura, para curar tudo e qualquer situação do ser humano e da vida. E vocês viram que eu estou aqui em frente ao assentamento, nós estamos em frente ao assentamento do orixá Exu da nossa casa, e eu estou toda de branco, porque o orixá Exu é uma divindade anciã, é um pai ancestral, e é um orixá muito velho, ou seja, o primeiro, mais velho de todos. Ele é o princípio. Ele foi o primeiro a ser criado. Então ele é o funfum dos funfuns. É isso que a gente sempre fala, né? Que Exu é o funfum dos funfuns, né? Isso é muito legal, porque ele está acima, né? E antes dos funfuns. É claro que eu falo acima, gente, não existe orixá melhor que o outro, né? E sim forças complementares. Certo. E o orixá Exu, tá? Na cultura, na palavra, né, no dialeto em Yorubá, a gente fala orixá Exu, tá? Mas como divindade, tá, gente? Como orixá. Não, e é legal a gente falar sobre isso, né, mãe? Porque o nosso pai Rubens Saraceni escreveu um livro maravilhoso. Sim, perfeito. Que é Orixá Exu, né? E ele falou um pouquinho sobre essa grande divindade que tem na Umbanda. Existe na Umbanda a divindade do Orixá Exu. E nesse livro, inclusive, foi um dos livros que eu me iniciei, né? Iniciei meus estudos ao Orixá Exu. É um livro que fantástico, que eu uso até hoje. Fala muito sobre a criação. Uma das minhas partes favoritas do livro é sobre a criação de Orixá Exu, né? Que fala sobre o primordial, né? Nossa, foi realmente um livro maravilhoso. Ele também nos dá. Vocês podiam ler, viu, gente? Eu também acho. Eu aconselho muito. Rubens Saraceni inclusive todos, né? Se a gente for falar de livro do mas pai assim, Rubens... o bacana falar, para Gustavo, que assim, o Orixá Exu, ele é um axé primordial dentro da Umbanda. Sim. Só que sabe o que acontece, eu acho? Não sei. Eu vou falar porque eu também sou umbandista. Claro, nós somos. Ele, pra mim, era difícil ele entrar porque eles tinham o mesmo nome. Sim, isso atrapalhou muito então, a gente. Não é igual Caboclo e Oxóssi. Porque Caboclo e Oxóssi eles são muito parecidos, mas tem um nome diferente. O Exu machucou, não é que muito nesse sentido, confundiu muito a nossa cabeça. Assim, não sei vocês, mas pra mim, no começo, lá atrás, quando eu comecei a estudar sobre o Orixá Exu, eu falei, mas gente, Orixá Exu é um orixá. E aí o guia espiritual também chama Exu. Tem o nome da divindade? Tem o mesmo nome da divindade, porque essa é a mesma coisa que eu chamar uma cabocla de Oxum. Porque ela é cabocla de Oxum. Chamar não, ela é Oxum. Então, caboclo de Oxóssi, é Oxóssi e Oxóssi. Então assim, uma coisa confundiu muito a minha cabeça. E assim, foi difícil até eu poder separar cada coisa no seu lugar. Hoje, para mim, já é bem mais fácil. Claro. Poder entender que o Orixá Exu é uma divindade e o guia espiritual Exu é um espírito que trabalha e serve para a divindade. E recebeu o nome do pai dele. Do pai dele. E o pai então ele carrega Exu Tranca-Ruas, tá? Exu Marabô, Exu da Canu, Exu Sete Catacumba,
Exu Malê. Então, veja lá. Então, ele carrega o primeiro nome, o nome do orixá dele primordial, e aí, quem ele é, o nome dele. Legal, você viu que ele não fala assim só, eu sou um tranca-rua, não, ele fala, eu sou um Exu Com tranca-rua. certeza, muito legal. Tá? E no livro do Pai Rubens, uma das coisas que ajudou muito a gente é sobre o trono, né? E ele fala, o orixá Exu, ele é o trono sustentador, né, de toda a falange Exugui espiritual, né? E isso nos ajudou muito a entender que o orixá Exu, ele é realmente o trono, a força que sustenta todos os guias espirituais Exu, né? Então, assim, aquilo que a mãe falou, o Tranca-Ruas trabalha para esse trono. Agora, né? Todas essas falanges trabalham para essa força, né? E aí é uma das coisas que nós sentimos falta, né? Um ponto de interrogação que ficou na nossa cabeça é justamente assim: como nós podemos reverenciar esse trono, né? Como nós podemos acessar essa força, não é verdade? Assim, ficou assim, ó, trono da vitalidade de Deus, porque ele foi bem claro. Foi. O trono da vitalidade de Deus chama orixá Exu, é orixá Exu. É muito forte isso. Então, assim, a vitalidade de tudo que precisa de vida, de existência, ou seja, de vida, sem Exu, sem a divindade, não tem vida. Então, por isso que a gente chama de orixá Exu a divindade primordial, porque sem ele não tem nada. Agora, o que isso tem a ver com o dia de hoje? A segunda-feira. Segunda-feira é dia de orixá Exu. Mas por que começa a semana? Porque ele é o curador. Porque ele cura. Sim. Ele cura tudo e todos. Tá? Importante a gente falar isso e dizer para vocês o seguinte: entrando no caminho de guia espiritual, eu não sei se vocês sabem, mas todos os Exus de trabalho, Exu guia, entidade, que tem um nome dedicado a Tata Caveira, a Calunga, Tranca-Rua das Almas, são Exus de trabalho, entidades que trabalham com cura. Vocês sabiam disso? Exu Sete Catacumba, Exu Tata Caveira, Exu Quebra-Ossos, Exu dos Ossos, Exu do Cruzeiro, Exu das Almas. Eu já aprendi muito com Tata Caveira sobre trabalho de cura e trabalho para tirar a doença. Então, gente, Exu entidade, Pombagira também entidade, mas vamos falar do nome de Exu. Então, assim, presta atenção, tá? Presta atenção que ele é um curador. Esse Exu é um Exu curador. Ele trabalha para divindades curadoras. E vou te falar, se ele já carrega o nome Exu, tem mais. Se ele é Exu, por exemplo, Exu da meia-noite. Ou não, Exu, deixa eu ver aqui. Exu das 7 encruzilhadas. Se ele carrega o nome de Exu, se ele já se consagrou ao mistério maior, orixá Exu é um curador. É o curador de todos os princípios. Se ele vai dar os caminhos, se ele é o propiciador de todos os caminhos, ele dá a cura. Porque quando você não sabe seguir aquele caminho, ele te cura do caminho errado e te dá uma nova direção. Não, e como ele é o orixá da vitalidade, ele é a vitalidade de Deus, a palavra vitalidade é a vida, né? E a doença, o que ela faz? Ela tira a nossa vida, né? A doença, ela afasta a nossa vida, né? Então, a gente pede para onde acontece a cura, porque quando Exu nos dá vida, a gente tem força e vitalidade para combater aquela doença. Exu é o orixá da força. A gente pede para ele dar essa força, dar essa vitalidade para a gente ter pique realmente para curar aquela enfermidade e não acontecer nada de ruim. Se você não guerrear, se você não lutar pela vida, não ter vitalidade na vida, você não tem nada, né, para viver nessa encarnação aqui. Bom, gente, então vamos lá. Nós deixamos aqui para vocês, primeiro dizer que a peça principal, né, o elemento principal e primordial para a divindade Orixá Exu é a pedra Yang. A pedra Yang, ela é fragmentadora do mistério Orixá Exu. Porque se você receber todo o fluxo de
você desintegra. Porque a vitalidade de Deus, a potência de tudo, você enlouquece, vamos dizer assim. É um poder muito forte, um poder então, absoluto. Então, o que a pedra Yang representa? Ela representa o fragmento, Orixá Exu no fragmento, ou seja, Orixá Exu curador, Orixá Exu da paciência, Orixá Exu da virtude, Orixá Exu do caminho, Orixá Exu do ebó, Orixá Exu do descarrego. E assim a gente vai, porque tem várias denominações, qualidades de Orixá Exu. As qualidades dos orixás do Orixá Exu, ela fala um pouquinho sobre as suas virtudes, né? Que são, cada qualidade fala um pouquinho da sua virtude, né? Então, temos o Exu da paciência, temos o Exu da ordem, o Exu da disciplina, temos o Exu da saúde, da prosperidade. Né? Então nós temos, e assim, uma das coisas que eu aprendi com a mãe fofa, que é a nossa Yalorixá, que ela falou que Exu é pai de Oxalá, né? Isso é uma coisa legal. Então ele é pai de todas as divindades, ele é o que realmente saiu dele todas as outras divindades, né? Então é uma coisa muito forte. Ele carrega tudo em si. Inclusive o pai Rubens fala no livro dele, para o tudo existir precisa do vazio. E o vazio absoluto, que é um fator do Orixá Exu, ele é o que? Ele está dentro do vazio absoluto tudo. Então dentro do Exu tem tudo. Por isso que ele é também representado por uma esfera, porque a esfera não tem nem começo nem fim. Então Exu, ele é tudo. Exu, tudo que você precisar de Exu, Exu pode te dar, né? Tudo que nos falta, se a gente precisa de saúde, Exu nos dá. Se a gente precisa de vitalidade, Exu dá. Se você precisa de qualquer fator na nossa vida, Exu pode nos dar, porque ele tem tudo dentro dele, né? E é aquilo que a mãe falou da Yang. A Yang são vários fragmentos que compõem ela são várias pequenas pedrinhas que juntam, dá o poder de Exu e o todo de Exu, e representa a divindade, porque Exu é isso, ele tem tudo dentro dele, ele tem todos os fatores dentro dele, é algo absurdo, muito bonito. A pedra Yang é uma pedra de grande poder do Orixá Exu, tá bom, gente? Então é assim, nós também temos os búzios. Os búzios, tem búzio chamado búzio terra, búzio branco, búzio preto, búzio não sei o que e tal. Só que o búzio, eu não vou me ater aqui à qualidade dele, eu vou me ater à função. A função dos búzios dentro do assentamento do Orixá Exu significa continuidade, significa valores. Não valores em dinheiro, valores do ser humano, valores do Orixá Exu para atuar naquela casa. Uma exigência, porque um Orixá Exu, dentro de uma casa, ele vai trazer os valores do bom caráter, os valores da vida e das virtudes. Sim. Tá? Porque ele é o Senhor das virtudes. Do caráter. E é legal. Ele é que também, ele não fiscaliza, ele não é um fiscalizador, mas ele tudo observa. Porque quando você pede orientação ou ajuda para uma divindade, seja ela qual for, pode ser Oxum, Oxóssi, Xangô, Nanã, se você não tem virtude, se você não tem um coração puro, se você não tem bons pensamentos, você não vai receber o aval do Orixá Exu para a realização daquela, porque é ele que é o comunicador, é ele que traz a mensagem do Orixá. Não adianta você só fazer oferenda para o Orixá e não reverenciar o poder ancestral do Orixá Exu, porque ele é o comunicador. Tá? Inclusive, eu vou falar uma coisa para vocês. Junto com o Ormilá, tem o Orixá Exu, porque é ele que responde também em todas as comunicações, em todos os oráculos. E na gira de Umbanda, nós também, antes de começar o trabalho, a gente salva Exu. E a gente, no começo, né, até que um dia São Tiriri nos deu essa luz, né? No começo a gente cantava para Exu, né, na gira de Umbanda,
para poder começar o trabalho. E aí você canta para Exu antes de Oxalá, antes de vir qualquer divindade, né? Antes de vir qualquer guia. Ele é o primeiro a ser cantado, né, na Umbanda. E essa é uma regra muito bacana da gente se falar, né? É uma regra que existe, pelo menos na nossa Umbanda, na nossa casa, que é para realmente pedir para o Orixá Exu esse fator importantíssimo, que é o fator da comunicação, né? Então, assim, se aquilo que a mãe falou, não podemos oferendar o Exu sem oferendar o Exu primeiro. Por quê? Não é porque vai ser proibido, né? Não é porque é proibido, mas é porque o Exu não vai receber a mensagem, né? Pai, como o Exu não vai receber a mensagem? Porque ela não é a divindade da comunicação, né? Esse fator e essa responsabilidade, essa incumbência, ela é de Orixá Exu. Ele é o Orixá da comunicação, é ele que nos conecta entre o Orum e o Aie, né? E uma das cantigas que retrata a força é uma cantiga que a gente canta na Angola, que eu acho bom a gente cantar, né? Que a gente canta assim na Angola, é a cantiga que abre Xirê para justamente pedir para o Orixá Exu esse poder dele, que é o poder e é o fator da comunicação entre o Orum e o Aie. É a cantiga que a gente pede para ele abrir esse portal, é a cantiga que a gente pede para ele chamar as divindades para a gente poder louvar elas, né? Então a gente começa. Ema, vilema, frango. E começo, maravilhosa, e nós abrimos na nossa casa com essa por esse sentido. E mais uma cantiga, falando de cantiga de Angola, mais uma cantiga maravilhosa que a gente pede pelo fator de Exu de movimentador, porque Exu, ele é o Orixá do movimento, ele é o Orixá que move, ele move, né? E tudo para acontecer precisa do movimento. Então o trabalho precisa de movimento. Para a gente poder ter prosperidade, a gente precisa nos movimentar, né? Então Exu, ele é ação, é um movimento. E aí a gente canta na Angola assim: olha giramuco, é um girar, olha giramuco, é um girar. Aê, aê, olha giramuco, é um girar. Olha giramuco, é um girar, olha giramuco, é um girar. Aê, aê, olha giramuco, é um girar. Olha giramuco, é um girar, olha giramuco, é um girar. Aê, aê, olha giramuco, é um girar. E assim vai, mais para um monte de cantiga bacana, né? Então as cantigas pro Orixá Exu e para todas as divindades, né? Existe uma lenda muito bacana, um Itã, que eu acho bacana a gente se falar, que fala o seguinte, que Exu foi o primeiro Ogã a existir, né? E isso eu acho muito legal. Por que fala disso, gente? Porque o Ogã, ele é movido pela força do Orixá Exu, porque é ele que chama os orixás. É o Ogã que tem a comunicação com os orixás, é ele que liga o portal, né? Então olha que bonito. Não, eu vou falar uma coisa, desculpa te cortar, é o seguinte, é assim, ó, o couro do animal que faz parte do instrumento, porque o Orixá Exu é o pai de todos os animais. Sim. Tá? Os animais de poder dos orixás. Inclusive o couro do atabaque, ele é de animal justamente porque é o comunicador. É ele que tem a comunicação entre o animal, o mundo animal, o mundo humano, né? E para o mundo espiritual. Isso é muito legal. Mas continuar falando dos Ogã. E assim, essa lenda, ela conta o seguinte, que um dia os orixás estavam fazendo a festa no Orum e pedia assim pro Orixá Exu
cantar para eles, porque ele, o Orixá Exu, é o único orixá que tem a boca, né? E a gente fala a boca no sentido de voz. Ele é o único que passa a mensagem, ele é o comunicador, né? Porque, querido ou não, gente, a Oxum, ela não tem a forma da imagem. A Oxum, ela é uma força da natureza. Ela é a própria água, né? A representação, né? A imagem, ela representa e simboliza o fator e as virtudes daquela divindade, né? Mas os orixás não têm um formato humano, né? Eles são forças. E Exu, ele é o único que tem a boca. E aí conta a lenda que ele tocava para os orixás, né? E um dia os orixás desceram para o Aie, que é a terra, e o Exu, com a sua maravilhosa generosidade, chegou e ensinou o primeiro homem a cantar e louvar os orixás, né? Então ele ensinou o homem, e aí foi onde que se deu o Ogã, né? Que nós conhecemos hoje, que é o homem que aprendeu a cantar e louvar para os orixás. E quem ensinou esse primeiro homem foi o Orixá Exu. É uma coisa muito bacana, né? Então, isso se dá o poder e a força dessa divindade, né? Então, os Ogãs, né? Por isso que eles cantam para Exu, por isso que a gente se abre com Exu. Na Umbanda, a gente se abre com Exu. Na Angola, né? Nós abrimos com Exu. E o que é legal a gente falar, né? Os atabaques, gente, eles são assentamentos, instrumentos sagrados, né? Então eu acho bacana um dia, se vocês quiserem, coloca aí nos comentários. Depois a gente vai ver os comentários, tá, gente? Depois a gente vê os comentários, mas coloca nos comentários se vocês querem que a gente faça uma live ensinando a limpar o instrumento fisicamente e espiritualmente. Eu acho que deveria dar assim, sabe por quê? Porque a gente chega no terreiro, né? Às vezes você chega no terreiro, você nem sabe o que significa, nem sabe o que é feito com aquilo. Ele está coberto pela Ogã, chega, toca, vamos abrir a gira, para lá. Você nem tem noção. E eu acho que nós da Umbanda temos que saber, né? Nós umbandistas, nós temos que ter o conhecimento do porquê tocar tabaco dentro do terreiro. Eu acho. Né? Mas a gente vai fazer uma live. Não, eu acho, e a gente ensinar a fazer bate-folha nos atabaques, descarrego de pipoca, como energizar, né? Como a gente faz para transportar o atabaque, como a gente faz energeticamente para poder tirar o atabaque do terreiro. A gente tem que pedir uma licença, né? Então tem bastante mironguinha bacana que a gente pode passar para vocês, que eu acho que é muito válido. Vou falar uma coisa para vocês muito bacana também, a respeito de bebida, tá? Bebida ritual do Orixá Exu. Vou fazer, desculpa, só uma pergunta. Nós damos bebida para o Orixá Exu e para o guia espiritual, guia Exu, né, guia espiritual, porque eles gostam de beber? Não. Isso é legal a gente falar, né? Porque não damos para o guia espiritual, né? Então na sua casa, vamos dar um exemplo, eu tenho uma tronqueirinha na minha casa com a minha firmeza do meu guia espiritual, do meu Exu de trabalho. E aí eu vou lá e coloco um copo de pinga. Essa pinga é para dar um agrado para ele beber? Então, qual é a função disso? Então, isso é legal a gente falar. Assim, vamos colocar primeiro, tá? A função, o fundamento de por que a gente utiliza de bebidas específicas para compor o assentamento do Orixá Exu. Então, isso não é uma oferenda, é um ossé, tá? Um ossé. Inclusive, isso que a mãe falou do ossé, eu vou estar lançando essa semana alguns vídeos gratuitos lá no meu Instagram, que é o Babalaxé Gustavo. Você me segue lá no meu Instagram, Babalaxé Gustavo, que eu vou estar fazendo alguns vídeos falando do que é o ossé, como monta, como prepara esse ossé, né, que eu acho que é muito legal, e nós podemos fazer na nossa casa, né? Nós podemos fazer dentro da nossa casa, e isso vai nos dar um axé muito bacana, né? Então é assim, ó, vamos lá. A bebida, o que fica parecendo que a gente vai servir? Porque a bebida a gente já compra no mercado como bebida. Bebida, aí você fala, porque ele vai beber. Mas se ele é a boca do mundo, ele vai beber? Aí a gente fala, não.
tá? Porque ele é um orixá, ele não precisa de beber. Mas esta bebida em questão, chamada gin, ela é uma bebida que é feita de erva. É destilada a partir de ervas. Tá? Né? É destilado a partir de combinações de ervas, ervas fortes, que misturadas, elas vão se transformar em álcool. Olha a transformação, através da fermentação de ervas específicas, ela vai se transformar em álcool. O gin e também a pinga, que também é feito de cana. Base de erva. Tá? De erva também. Então vamos lá. Qual é a função de você utilizar o gin ou utilizar a pinga para o orixá Exu? Assim como você dá uma champanhe para a orixá Oxum, assim como você dá uma cerveja para o orixá Ogum e sucessivamente. Mas eu posso dar gin para outras divindades? Isso que eu ia falar, tá? Porque assim, dentro da Angola, dentro da cultura africana, a gente vê a função da bebida e não a bebida X, Y e Z. A função da bebida é agregar e sustentar a oferenda, algo que ela vai fazer a ligação. É ela que vai fazer a ligadura, é ela que vai clicar, que vai prender. É a conexão. Ela é a sustentação, a conexão. Tá? Isso é legal. Então, o gin, ele tem um fator de conexão muito grande, tá? A gente pode pensar que o gin seria mais ou menos como vamos dar um exemplo, um acarajé, porque o acarajé é uma oferenda, né? Sim. E o acarajé tem uma função. Nós damos acarajé para Yansan por um sentido, é uma oferenda. Nós oferendamos para adquirir um axé daquela divindade. Sim. Então o gin, a gente tem que pensar e trabalhar em cima dele da mesma forma que nós fazemos com a oferenda. Sim. Então é assim, gente, para dizer para vocês e desmistificar um pouco a questão que a divindade bebe. O orixá Exu não bebe, a orixá Oxum não bebe champanhe, a orixá Iemanjá não bebe champanhe, o orixá Ogum não bebe cerveja, o orixá Oxóssi não bebe vinho. O aluá, que é preparado para servir para os filhos, como um gargo axé, diferente. Sim. Tá? Então, eu acho que é outra coisa legal que a gente podia falar de aluá e umas mandingas, tem umas garrafadas boas também, né? Olha o Pai Gustavo aqui, gente. Então, vocês entenderam? Eu não vou me aprofundar no assunto de fundamento, de feitura, porque não é o assunto da live. Agora, vocês viram que a gente firmou umas velinhas aqui, tá? O fogo, o Inã, né? Ele é um elemento primordial da vitalidade do ser. O fogo da temperatura. A temperatura, o clima, a temperatura. Porque assim, quando você está querendo fazer alguma coisa, você se atiça, você se esquenta. E o movimento traz o calor, né? Então, pessoas muito apáticas, pessoas preguiçosas, pessoas descrentes, pessoas desanimadas, pessoas que vão perdendo o seu calor, elas vão ficando sem vida. Então, se eu sou uma pessoa desanimada, se eu sou uma pessoa desestimulada, eu sou desestimulado, eu posso oferendar o orixá Exu para mudar essa minha situação? Pode, não deve. Pode, não deve. Segunda-feira tem que ir lá pedir para o orixá Exu. Meu pai, me dê ânimo, disposição, me dê, pai, a mudança. Eu preciso dessa transformação, porque a maior transmutação que o orixá Exu compartilha com o orixá Obaluaê é a transformação. Com o Omolu, a estabilidade. Com o Ossan, a cura. Olha como o orixá Exu é o único orixá que vai acompanhar todos os outros orixás. Por isso que diz que sem Exu não faz nada. Não faz mesmo? Tá? É isso mesmo. Então é assim.
bem. Ah, mas eu tenho a minha tronqueira da Umbanda e eu faço quando eu vou abrir meus trabalhos, ou você firma a sua tronqueirinha ou louva o seu Exu de trabalho. Poxa, mãe, eu não sabia que eu tinha que louvar o Orixá Exu. Calma aí. Através do seu guia espiritual, o seu guia espiritual, o seu Exu Tranca-Rua, é regido por quando você louva o seu Tranca-Rua, o seu Tranca-Rua louva o Orixá Exu. Será, Mameto, será, mãe, que é por esse motivo que os Exus guias espirituais, eles pedem padê? Porque o padê, ele é uma oferenda também para o Orixá Exu. Será que na Umbanda eles pedem o padê justamente para também oferendar o Orixá Exu? Sim, e eu vou dizer mais outra coisa. O Orixá Exu pode comer um acaçá, pode comer um acarajé. Se eu fizer um exemplo, um molocô para o Exu, posso colocar para o Orixá Exu? Para o Orixá Exu pode. Comidas de santo. Então todas as comidas de santo eu posso entregar. O Orixá Exu come entregar. acaçá. Por Muito quê? legal. Porque o Orixá Exu é Vamos dizer que eu estourei uma pipoca para o Baluaê. Posso colocar para o Orixá Exu? Posso. Muito legal. Muito Só que bacana. assim, né, gente, a gente ficou engessado no... E o ipadê, né, o padê, a farofa do Exu, existe duas coisas. Quando você faz o ipadê para o Orixá Exu ou para o guia espiritual, para oferendar, você quer uma comunicação. Então ele é a chave para se comunicar. Tá? Só que aquela farofinha que você faz lá com bacon, linguiça, cebola, dendê, é para o Exu comer através da sua boca. Agora, olha que bacana, quando você dá para o seu tranca-rua, aquela farofinha, ele vai utilizar da sua boca, porque o Orixá utiliza da boca dos homens para se alimentar. Olha lá, de novo, tá meio que escondido, mas acontece, o fim acontece, o objetivo acontece. Às vezes a gente não sabe o caminho, mas o fim acontece. Deixa eu falar uma coisa, mais uma pergunta, né? O Orixá Exu, se eu não souber oferendar, se eu não souber montar uma firmeza, se eu não souber fazer um assentamento, uma reverência, ela já me dá um pouco do axé da divindade? Sim. Né? Reverenciar, você ser devoto. Isso é uma coisa que eu acho ser legal a gente devoto do falar. Orixá Exu, sabe? Você ter devoção a ele. Então você não precisa construir um assentamento para você se ligar ao Orixá Exu. Você tem que se ligar com a cabeça, com o coração, com a alma, com os pensamentos, com as virtudes, com as ações. Você vai pedir, ajoelha de manhã. Sim, ajoelhamos sim para o Orixá Exu. Claro, sim, batemos cabeça para o Orixá Exu. E louvamos ele, meu Pai Orixá Exu, me dê um bom dia, me dê alegria de viver, me dê ação do dia, porque o Orixá Exu é leveza, é alegria, é tornar as coisas leves. Olha, a gente está vivendo numa pandemia, tudo está tão pesado, tudo está tão difícil. Pede para o Orixá Exu hoje, amanhã, depois de amanhã, pede para ele leveza, para você se reinventar. Vocês sabiam que o Orixá Exu é o que traz boas novas, novidades, notícias, reinventar, reestruturar, refazer, porque é o que a gente está tendo que fazer. Você tinha uma profissão, você tinha uma coisa, você tinha uma... Agora você está tendo que se reinventar. Pede para o Orixá Exu te ajudar a se reinventar. Tá? Então vamos lá. Quer pôr um fogo para o Orixá Exu? Pode colocar uma vela. Você não tem preta e vermelha, tá? Uma branca. Pode ser uma branca, porque Uma também é a branca. cor do Orixá Exu, né? Uma branca. Outra coisa muito importante, não tem gin? Você quer fazer uma coisa? Água. E água para o Orixá Exu a gente usa bastante, Muito. tanto na oferenda, Muito. porque a gente também, quando vai oferendar o Orixá Exu, a gente joga um pouquinho de água na yang, né? A água, ela tem a função da vida.
ela é a vida, porque como ele é o pai da vitalidade, ele é o pai da vida, e a água, né? Ela é a vida, porque nós só somos vivos, né, e temos vida por causa da água. Não tem orixá nenhum, gente, que não receba a sua quartinha com água. Com certeza. A água e orixá Exu também, né? tá? Outra coisa, você quer fazer um ipadê, né, um ipadê, você pega a farinha de mandioca com um pouco de dendê, mas não é para esquentar, tudo frio. Farinha de mandioca fria, dendê frio, sem esquentar. Coloca e vai misturando. Pronto. O ipadê tá pronto. Deixa eu fazer uma pergunta também para a senhora. Se eu fizer uma vez por ano, é bom. Mas se eu criar um ciclo com o orixá Exu, de uma vez por mês eu fizer, e todo dia primeiro, um exemplo, todo dia primeiro eu estou lá. Primeira segunda-feira do mês. Toda primeira segunda-feira do mês eu vou estar lá de joelho, de manhã, né, para o orixá Exu, para poder fazer essa oferenda. Esse ciclo que nós fazemos com a divindade é bom para a gente ter mais axé? Cria uma constância e cria uma permanência. Constância e permanência. Uma permanência do axé. Do axé. Estão perguntando se precisa oferendar o orixá Exu do lado de fora da casa. Não. Está dentro do meu terreiro. Eu deixei ele aqui justamente para vocês verem. Tá? Se você tem o seu congá, você vai oferendar embaixo, do lado, onde você quiser. E outra coisa, você também pode e já tem imagem de orixá Exu. Já tem. Tá? Imagem de orixá Exu. Então ele não tem que ficar do lado de fora. Ele faz parte do panteão de todos. Não é porque ele foi criado primeiro, reverenciado primeiro, que ele tem que ir para fora. Sabe qual é a confusão? É que uma dúvida também, né, que eu acho legal a gente falar, um exemplo, também é uma coisa que eu acho bacana a gente falar, né, sobre, vou dar um exemplo, uma coisa bem polêmica, né, que Ieuá, ela só pode, né, ser louvada por mulheres, né? Mãe Ieuá? Mãe Ieuá. E aí é uma coisa que mulheres e virgens. Aí eu fico com uma dúvida. Se eu, que sou homem, e preciso de um pouquinho do poder dessa divindade, eu não posso. Eu não negro, caderno branco e o negro. O branco é para quem pode. Existe isso para o orixá? Ou um exemplo, todos podem vir ao pé de Exu, né? Vamos dar um exemplo de Exu, todos podem vir ao pé de Exu e louvar e receber essa divindade? O orixá é para todos? O orixá é para todos, é para a comunidade, é para todos aqueles que queiram estar diante de um poder e ser devoto. E ser o quê? Respeitoso, devoto. E vou dizer uma coisa para vocês, o orixá Exu, ele vai atender a cada um, porque ele é o maior, gente, ele é o mais amoroso de todos. Ele vai ouvir, Gustavo, cada frase, cada pedido, porque ele vai ouvir cada pedido. Se não tiver o dendê, pode substituir por alguma outra coisa? Nesse caso desse por causa da pandemia, a gente tem a pandemia gente, também. Espera um pouquinho, vamos lá. Por causa, nós temos o ipadê clássico. A função do dendê, o dendê tem uma função de apaziguar, tem uma função de dar liga. O dendê, ele é apaziguador, e também o dendê, ele serve para tirar as más energias. Então o dendê afasta a negatividade, né, e afasta toda a energia negativa. Mas se a gente fizer um exemplo, eu estou precisando de vitalidade, e a água representa a vida para Exu. Se eu fizer um padê com água, pode fazer. Eu também não vou estar recebendo a vida pode de Exu? Fazer. É que assim, o que eu quero dizer é que são fatores diferentes. Não, é que às vezes né? a pessoa generaliza. O ipadê é com dendê. Tá, eu tenho vários tipos de ipadê. E cada um é para uma virtude que eu quero. Cada um é para uma coisa. Então assim, não tem como eu pegar e falar, não, eu não tenho dendê, eu vou colocar água, mas eu vou querer o que o dendê faz. Sim. Aí não. Sim. Então, a função do dendê na farinha de mandioca. Então, vamos só passar, eu acho que 3 que são os mais usados.
Com dendê a gente falou, né, o fundamento. Sim. Farinha de mandioca com água é a vida, é a vitalidade. E farinha de mandioca com gin ou com pinga, ele é a comunicação, é a ligação. Sim. Né? Então, um Sim. exemplo, se eu estou precisando de conexão com a divindade, ligação, receber essa ponte, eu faço... Posso falar uma coisa que as pessoas ninguém fala? O Orixá Exu traz a mediunidade, a conexão mediúnica. Se a pessoa precisa melhorar a sua conexão mediúnica com seus guias, ela tem que pedir para o Orixá Exu. Tá, eu estou sem intuição. Orixá Exu. Eu estou sem intuição, eu não estou sentindo muita incorporação, estou com dúvida se eu estou mistificando. Orixá Exu. Ele é a verdade, ele é a resposta. Vocês entenderam, gente? Então não adianta querer substituir um elemento e querer que ele faça são funções diferentes. Inclusive também, tá, né? Uma maçã faz uma coisa, uma pera faz outra, uma banana faz outra. Eu não tem... posso querer que a banana faça o que a maçã faz. Claro. E também é a mesma coisa se a gente for falar de orixá, né? Eu não tenho Exu, vou substituir por Oxum. Não. É outro fator, Não, né? não. E outra, tem mais um padê também que a gente pode fazer, né, para orixá Exu, que é o padê com mel. E esse é um padê muito bacana. Ele vai dar liga, que ele você vai pega concluir. Pega um pouco de farinha de mandioca e mistura com mel. Claro Na que tem que verdade, ser um ele vai mel, ativar, né? tem que ser um mel de qualidade. E a função do mel, ó, tem várias coisas bacanas. Vamos falar um pouquinho que eu gosto muito, né, de biologia, né? Que é uma das coisas que eu gosto bacana. Gente, o que é o mel? Eu gosto bastante, eu gosto muito. Eu gosto muito. O que a gente pode fazer uma analogia com o mel? Tá. O mel, ele é extraído do pólen, né? As abelhas pegam o pólen das flores e transformam ele no mel. Certo. O pólen, ele é como se fosse o espermatozoide da flor, porque o ovário, o óvulo da flor, ele fica na base e o pólen, ele é o sêmen, né? Então a gente pode falar que o mel, ele é como se fosse um esperma, um gerador de vida vegetal. Sim. Sim. Por Tanto isso é que que a ele é função, multiplicador. ele tem a função de ativar, de multiplicar. Tanto é que o mel, todo mundo sabe que mel dá para Oxum. Isso aqui é tipo clássico. Ah, o mel a gente dá para Oxum. É por causa da multiplicação. Mas a gente dá mel para o Orixá Exu. A gente dá mel para Iemanjá. A gente dá mel para Adê, para outro, né? Que é outra coisa, né? E Iemanjá, que a gente vai um dia também falar sobre isso. Colocou gente, é assim, eu não sei que horas são. Eu tomo 47 minutos. Meu Deus. Já acabou a live, gente. Então, vocês querem que acabe? Então, pra Quantas gente... pessoas estão aí? 68 pessoas. Ah. Boa. Então, assim, gente, para finalizar, a gente tem muitos tipos de padê, né, que nós podemos fazer pro Orixá Exu, né, e a gente depois, um dia, a gente vai passando mais algumas receitinhas, e eu acho bacana, gente, vocês seguirem o Instagram da mãe, né, porque o Instagram da mãe, o Mônica Berezutti, ele é um Instagram muito bacana, né, mãe? E ó, eu vou falar uma coisa, eu vou fazer... Gente, vocês precisam me seguir, gente. É, isso é importante. Segue. E olha, a gente vai ensinar... Compartilhe as lives, por favor, tá? Olha, nós vamos fazer uma promessa para vocês que eu acho bacana, né? Sexta-feira, de manhã, né? De manhã que eu falo assim, na hora do almoço, nós vamos colocar um vídeo no meu Instagram e no Instagram da mãe, ensinando a fazer o padê de mel de Orixá Exu. Tá bom? Nós vamos fazer? Nós vamos fazer para pedir para o Orixá Exu multiplicar, ativar a vida do nosso terreiro. E a gente vai passar uma resinha, então. Vamos passar uma reza, vamos passar um axé, né? E vamos ensinar você a fazer o padê de mel. Então, mas vai ser só no Instagram. Então você precisa ir lá no nosso Instagram, tá bom? Meio-dia, que é um bom horário para o Orixá Exu, para a gente fazer esse padê de mel. Meio-dia. Não podemos esquecer. Não vamos esquecer. Vocês cobram a gente. É promessa. Ó, essa semana nós temos live. As lives da semana vão ter muitos assuntos interessantíssimos. Não esqueça que o jogo de búzios online está acontecendo. Estou jogando búzios online. Se precisar, através do jogo de búzios, ou se você está precisando de alguma orientação, uma ajuda,
aconselhamento. Tá passando por algum perrengue aí, gente, entre em contato comigo, tá? Porque de alguma forma a gente vai te ajudar aqui. Ou te dar um banho, ou passar você numa magia, ou fazer um descarrego, ou um sacudimento. A gente vai usar máscara, usa luva, traz uma pessoa só, enfim, tá bom, gente? A gente sabe que nós estamos passando por um momento inimaginável. A gente não imaginava, esperava isso. Eu não sei dizer para vocês, só que assim, o que eu quero dizer para vocês no final da live, se a gente não tiver unido em Orixá Exu, com as divindades, nada nós somos. Vocês entenderam? Então vamos nos apegar à nossa fé, à nossa crença, aquilo que a gente acredita de verdade. Gente, imagina que triste que seria se cada um tivesse um mundo só para você viver sozinho. Não seria uma coisa horrível? A gente às vezes briga com o nosso irmão, a gente briga com o vizinho, briga com o outro, mas você já se imaginou ficar sozinho no mundo, sem ninguém? Que triste que seria. Então eu acho que a gente está trocando os papéis. Nós deveríamos ser gratos. Nós deveríamos ser gratos para as pessoas que estão com a gente. Temos que ter gratidão sempre no nosso coração, né? E sempre priorizar o orixá. Sabe, gente, né? Vocês que são do axé, devoto, médium, umbandista, não que você deveria ser o exemplo, mas poxa, não tem como, depois que você vê tudo isso, eu li uma coisa hoje, dizer assim, quando você se defronta com o orixá, você não pode mais ser o mesmo. Não dá para você fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Porque, gente, ou a gente cresce para melhor, ou tudo isso aqui não está valendo a pena. E é legal a gente falar nisso, porque a gente pede para um exemplo, a gente vai pedir para o Orixá Exu, nessa sexta-feira com o Padre de Mel, para ele ativar, para ele movimentar e para ele multiplicar. Só que se eu não me movimentar... Peraí, vamos lá. Se você é teimoso, se você é chato, se você é ignorante, se você é negativo, você vai pedir para o Exu multiplicar? Ele vai multiplicar isso. Só queria terminar. A live é assim, não, mas o pessoal tá pesado. Mas filho, porque assim as pessoas pegam e falam, ai Exu, tá, me dê paciência. Mas você não é paciente, mas você também não quer fazer nada. Não, eu acho que é legal, eu acho que assim, o que a gente pede pro orixá, né, como um exemplo, o Orixá Exu te pede paciência, eu acho que na primeira oportunidade, o primeiro momento que você precisa ter paciência, isso tem que estar vinculado dentro de você. Então o conselho que eu dou para você é que assim, faça uma oferenda alguma das virtudes que você precisa, e no decorrer de 7 dias, todo dia de manhã, você relembre isso, você renove esse pedido na sua cabeça, para que quando vir a primeira oportunidade que exija a sua paciência, que exige essa virtude de você consiga colocar ela em prática, né? Porque assim, o difícil, sabe o que é? É depois que você perdeu a paciência, você se arrepender. Sabe? E viver a vida pedindo só desculpa, Muito triste mesmo. fica muito difícil a gente crescer. Então vamos finalizar cantando um pouco. Vamos lá. Gente, até amanhã, tá? Nós vamos cantar e vamos encerrar nossa live. Olha, hoje a gente vai cantar para uma divindade da Angola, que nós nunca cantamos, tem muito a ver com o Orixá Exu, né? Porque na Angola nós temos uma divindade que se chama Mugilo, né? E Mugilo, ela é traduzido do quimbundo, significa a Senhora dos Caminhos, né? Então nós vamos cantar para a Rainha dos Caminhos, para a Senhora dos Caminhos, né? Então vamos lá. Que o apebelê Mugilo. Que o apebelê Mugilo. Pisa Mugilo, lavando capu Cangila. Pisa Mugilo, lavando capu Cangila. Aê, aê, lavando capu Cangila. Aê, aê, lavando capu Cangila. Pisa Mugilo, lavando capu Cangila. Pisa Mugilo, lavando capu Cangila. Aê, aê, lavando capu Cangila. Aê,
essa cantiga para que ela guerreie por nós, para que ela nos proteja e nos dê uma boa cabeça para a gente conseguir escolher o melhor caminho. Nós temos 256 principais orixás ainda. Se a gente só sabe de 12, de 14, a gente ainda tem um caminho longo para seguir. Axé a todos, que Beijo Exu grande. abençoe todos vocês. Laroie. Claro, Exu.